O tema hoje é: para que serve a teologia? Claro que teologia é feita por teólogos. Quando você descortina o horizonte da história, quais são os grandes teólogos que você coloca no seu panteão? Então eu vou enumerar aqui alguns. Talvez você pergunte, mas qual o critério? Porque esses são os grandes teólogos. Bem, como qualquer lista, top 10, top 10, os 10 mais de qualquer coisa, elas são um misto de objetividade e subjetividade. Entendo que um teólogo se destaca quando ele reúne 3 características: a literária, ele escreve de uma maneira agradável, ele é um escritor, um teólogo é um escritor. Quando ele dialoga de um modo aceitável com o tempo em que ele vive, isto é, quando ele discute as questões que estão na cabeça das pessoas. E terceiro, quando ele diz talvez as mesmas coisas, mas de uma maneira que parece que ninguém disse ainda. Isso é originalidade, que na verdade, depois do apóstolo Paulo, quem pode ser original, né? Ou depois de Agostinho, quem pode ser original? Mas é como um pregador. Quando ele abre a Bíblia, lê um texto bíblico e você sabe o que ele vai dizer, você não escuta. Mas quando ele abre um texto bíblico e tira ideias dali que você diz, de onde ele tirou isso? Aí você ouve. Então, critérios que eu aqui apresentei. Então, a minha lista de teólogos tem o apóstolo Paulo, o maior de todos, sem dúvida alguma. Sem nenhuma razão de pestanejarmos, não haveria cristianismo sem o apóstolo Paulo, pelo aspecto missionário. Mas não haveria teologia cristã sem o apóstolo Paulo, porque ele foi o primeiro a dar uma forma à fé, a organizar a fé, a tornar racional aquilo que é emocional, tornar objetivo aquilo que é subjetivo, tornar normativo aquilo que é testemunhal. O segundo teólogo é Tertuliano, Sétimo Florens Tertuliano. Tertuliano, quinto, sétimo Florens Tertuliano. Tertuliano eu o coloco na categoria dos maiores, porque ele é um representante da chamada teologia apologística, que desenvolveu um papel muito valioso, porque diante da filosofia e da teologia pagã da época, ele mostrou a racionalidade, talvez disséssemos a helenicidade da teologia cristã. Por isso eu coloquei nesse ranking. O terceiro grande teólogo da história, certamente disputando o título entre o segundo e o terceiro, foi Agostinho, bispo africano de Hipona, uma pessoa que refletiu e que trouxe algumas respostas às angústias de sua época, não só dos que criam, mas também dos pagãos. Quarto teólogo, eu hesitei um pouquinho em colocá-lo, porque já ficou totalmente em desuso, mas a sua época foi de grande valor, porque permitiu à Igreja Católica manter o seu diálogo com a filosofia de então, a filosofia aristotélica,
que, sobretudo depois da entrada dos árabes na Europa, se tornou predominante. Tomás de Aquino. Depois de Tomás de Aquino, seguindo aí uma ordem mais ou menos cronológica, eu coloco entre os grandes Martim Lutero. Não coloco Calvino. Espero que não me perguntem por quê. Depois eu anoto John Wesley, porque é alguém que trouxe para o cenário da fé cristã a perspectiva social do Evangelho, a natureza social do Evangelho que estava um pouco esquecida. Antes dele, um latino-americano, pegando a ordem cronológica, que lutou em favor dos direitos indígenas na América Espanhola, Bartolomé de las Casas, e que começou uma tradição teológica. Ainda na mesma perspectiva, posso sublinhar um outro teólogo, William Wilberforce, que mostrou à sociedade de sua época a necessidade de pôr fim a uma das maiores vergonhas da civilização, a escravidão. Anoto também entre os grandes teólogos Karl Barth. Também coloco entre os grandes teólogos outros nomes, mas estes eu então trouxe para que a minha lista. Então, para que serve a teologia? Eu gosto de pensar em números perfeitos, ou 3, ou 7, ou 10. Então eu pensei em 10 funções, diria até mesmo razões de ser da teologia. E para cada um, exceto um ou outro, eu vou destacar um desses teólogos que eu acabei de citar. Qual foi o meu método para escolher esses 10 aspectos? Eu parti dos grandes teólogos, o que eles fizeram, e a partir daí então enunciar uma frase. A teologia, em primeiro lugar, existe para dar prazer a quem pensa. Teologia é uma questão de prazer, porque nenhuma coisa feita sem prazer prospera, morre. Sabemos isso ouvindo os músicos, né? Então é preciso dizer que a teologia tem uma função em si mesma, um valor nela mesma, é o de pensar. E aqui eu menciono John Stott. John Stott, conquanto respondesse a questões de sua época, é um teólogo que nos mostra o valor do pensamento, o valor da reflexão. Por isso o seu livrinho, que ninguém precisa ler, basta ler só o título. Crer é também pensar. Não precisa ler, é disso tudo. Não é verdade? E ele mostra então, e essa é outra época da teologia, como é importante a reflexão. Há uma séria tradição no meio evangélico do chamado anti-intelectualismo. Há muitos evangélicos que dizem que quando uma pessoa pensa, ela perde a fé, ou sai da igreja. Ora, não existe possibilidade de uma fé subsistir sem a reflexão, porque na verdade a fé é uma reflexão, porque a fé é uma resposta. Uma resposta não é um assentimento apenas emocional, ela é fruto também de uma reflexão. É claro que não é só uma reflexão, mas também não é só um assentimento. A fé, quando nós a exposamos na simplicidade dela, ela contém um elemento objetivo.
não apenas subjetivo. Então, para que serve a teologia, a resposta é para que o nosso prazer em pensar tenha o seu lugar, seja valorizado, e esse prazer seja um objeto da própria teologia. Ou seja, uma função da teologia é a teologia em si mesma. O fazer teológico há que ser algo prazeroso. Segunda função da teologia é a autocompreensão de quem a faz. Na verdade, nós fazemos teologia para nos entender, não só para compreender o que nós cremos, mas para compreender quem nós somos. É claro que a psicologia tem esse desideratum, é claro que a filosofia tem essa proposta, mas quando nós fazemos essa mesma pergunta, quem somos nós, e oferecemos essa mesma resposta, uma perspectiva teológica, nós incluímos uma dimensão trinitária nesta resposta, ao incluir o nosso próximo e beber da fonte de nosso pensamento, ou submeter o nosso pensamento ao crivo dessa fonte, a autoridade última, que é a palavra de Deus. Sem teologia, você não sabe quem você é. É a teologia, claro, sistematizando a palavra de Deus, que diz quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que você faz aqui. Uma teologia desprovida dessa dimensão existencial é algo totalmente árido e que não leva a lugar algum e morre. Terceira razão, e aqui eu coloco o apóstolo Paulo então, do que fazer teológico é a sistematização da fé. Como eu mencionei, na minha perspectiva, tanto uma visão de livre-arbítrio ou de dupla predestinação encontram respaldo na Bíblia. A Bíblia se contradiz? Cremos que não, porque veio de uma mesma grande fonte, o Deus inspirador e nela revelador. A tarefa teológica é organizar essas verdades, de tal modo, como assim não se contradizem na mente de Deus, também não se contradigam na nossa mente. Portanto, a terceira tarefa da teologia é sistematizar aquilo que nós cremos, e é exatamente isso que fala o apóstolo Paulo. Quando você lê a primeira carta dele aos Coríntios, você encontra algumas vezes a seguinte expressão: digo eu, não o Senhor. E quando Paulo diz não o Senhor, ele se refere a Jesus Cristo. Quando ele diz isto me disse o Senhor, por exemplo, ou o Senhor, ele está como se colocasse aspas naquilo que ele diz. Eu estou aqui citando o que Jesus disse. Seria na nossa linguagem hoje. Mas, quando ele diz, isto digo eu, é uma elaboração que ele faz do Antigo Testamento e da filosofia que ele tem na mente dele, seja ela de natureza judaica ou de natureza latina ou grega, romano que ele era. Por isso que eu disse que sem o apóstolo Paulo não haveria teologia. Se nós pegarmos qualquer capítulo da chamada teologia sistemática cristã, como a ramatologia, o principal autor é o apóstolo Paulo. Se nós quisermos entender qual é a função da igreja, eclesiologia, o principal mentor é o apóstolo Paulo. Se nós queremos compreender as últimas coisas ou escatologia, nosso principal autor, do ponto de vista sistemático, porque João no Apocalipse não faz uma sistemática, mas apenas narra uma história do futuro, é o apóstolo Paulo.
Se nós queremos entender a pessoa de Jesus Cristo, cristologia, a nossa fonte principal, que organiza os cânticos e as afirmações de fé e coloca-as numa perspectiva global e organizada, é o apóstolo Paulo. A função da teologia, ensina, portanto, o apóstolo Paulo pela sua prática, é sistematizar a fé. Avançando um pouquinho, um cristão cuja teologia não existe, ou cuja fé não é sistematizada, não sabe o que crê, logo ele crê em qualquer coisa. Mas isso é uma outra dimensão que eu vou mencionar um pouco adiante. A quarta função da teologia é defender a fé. Por isso eu mencionei como segundo teólogo do meu panteão, na ordem, né? Agora eu coloquei John Stott também nesse mesmo pedestal, é Tertuliano. Tertuliano é um pai apologista, mesmo do século III, que diz aos que elogiavam Atenas que Jerusalém também era fonte de sabedoria. Tertuliano diz que a razão, leia-se a razão grega, também tinha uma razão, o Logos divino, de 1 João. Em outras palavras, a teologia cristã não deve nada à filosofia grega. Hoje pode nos parecer uma questão de menor importância, mas naquela época foi de suma importância, porque a teologia pagã acusava os cristãos de retrógrados, atrasados e loucos. Tanto chamavam de loucos que o próprio apóstolo Paulo diz: sim, eu sou louco mesmo, eu sou louco por Cristo. Deus fazendo com as coisas que vocês chamam de fracas, grandes realidades. Paulo usa uma linguagem irônica em relação a esse ponto. Tertuliano e muitos outros, como Justiniano, Taciano e tantos outros, chamados pais apologistas ou pais apostólicos, mostram, todos estes, a legitimidade racional da fé cristã. Isso é uma tarefa teológica. Aqui faço um parênteses. Ou nós defendemos a nossa fé em termos racionais, ou ela ficará edificada nos templos e depois negada até dentro do templo. Eu vou dar um exemplo do que estou dizendo. Há alguns anos adentrou em nosso templo um jovem da comunidade lá, nunca mais o vi, a Bíblia aberta, em Levítico 18, dizendo: olha, vocês dizem que a homossexualidade é uma abominação. Aqui está escrito isso em Levítico. Mas eu quero dizer a vocês que a ciência demonstrou que isso é genético. Então eu disse: você quer conversar sobre o assunto? Quero, então vamos conversar. Aí fomos ao meu gabinete e durante algumas horas conversamos sobre o assunto. Eu não citei um versículo bíblico. Eu citei a ciência. Eu argumentei nos termos que ele fazia, porque ele não argumentava com a Bíblia, eu argumentava com a ciência. Então eu argumentei com ele com a ciência. Isto é, nós precisamos argumentar contra aqueles que dizem que, por exemplo, a fé é um delírio, como Richard Dawkins. Eu tenho um livro que eu dialogo com ele, chamado Do Princípio Deus, na linguagem dele, não na nossa. E assim, se alguém quiser discutir Nietzsche, tem que discutir nos termos filosóficos. Nós precisamos de jovens que dediquem a sua vida a uma nova apologística, não aquela preocupada em acusar, mas em apresentar de um modo racional a fé, de um modo que possa ser aceito ou pelo menos respeitado. Essa é uma tarefa. Imaginem você os jovens que vão para a universidade e a sua fé é massacrada o tempo todo. O que ele vai fazer?
deixá-la, ele não vai aguentar. Então é preciso que nós sejamos, para o dia daqui o apóstolo Pedro, sempre prontos para dar a razão da fé que é em nós. Essa é uma tarefa da teologia, a de defender a fé, ou apresentar a fé de uma maneira aceitável, defensivamente. Eu ilustro com mais uma situação. Um dos melhores livros que nós temos sobre apologética contemporânea é o livro do Geisler, Enciclopédia de Apologética. Simplesmente maravilhosa obra dele. Mas ele gasta várias páginas tratando da ressurreição, uns 15 talvez, e uma tratando da reencarnação. Para nós brasileiros, a ressurreição não é um problema, a reencarnação é um problema. Então, se ele fosse brasileiro, ele trataria da ressurreição num espaço menor do que daria a reencarnação. Então, nós temos essa tarefa como brasileiros. A teologia, como dizem alguns, ela não é apenas universal, ela é também local. Ela responde às questões da cultura local. Quinta função da teologia é pensar o mundo, é abrir a janela e interpretar o mundo. E o maior dos teólogos da nossa história cristã a fazer isso foi o bispo de Hipona, Agostinho. Como explicar que o Império Romano estava decaído? Império milenar, o mais poderoso império do mundo. Ou como explicar aos cristãos que o império estava engolindo a igreja? Então ele diz: olha, há uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. E aí ele organiza, ele olha para o mundo e organiza teologicamente essa Weltanschauung, essa cosmovisão do mundo, de tal modo que trouxe paz ao coração dos seus leitores. Claro, ele não fez só isso, mas fez também isso. A tarefa da teologia é pensar o mundo, é ter uma reflexão sobre o mundo, é interpretar o mundo, claro, sempre segundo os pressupostos que são auridos na palavra de Deus. Sexta função, eu coloquei como diferente, mas tem elementos comuns, é o diálogo com a cultura. A função da teologia é dialogar com a cultura. Eu quero dar um exemplo recente. Há um teólogo chamado Alistair McGrath, não está entre os meus preferidos. Ele é um teólogo que veio da bioquímica e foi convidado para falar no segundo centenário do nascimento de Darwin, o maior evento evolucionista do mundo. Ele foi convidado, foi lá e falou. Porque, gente, falar na igreja em que a maioria concorda conosco é moleza. Agora, falar lá fora em que ninguém concorda conosco é dureza. Mas que adianta falar para quem já crê, para quem concorda? Nós temos que falar com quem não concorda, na arena onde as coisas estão acontecendo. Tomás de Aquino fez isso. Quando o aristotelismo, a partir de Averroes, ameaçava engolir a teologia cristã, ele elaborou um sistema, Suma Teológica, hoje ninguém mais lê, né? Mas grandioso, como fosse uma catedral, coisa daquela época, e resgatou o valor da teologia, embora em categorias realistas ou nominalistas próprias de então. Mas ele dialogou com a época. E o outro que eu admiro muito foi o padre Pierre Teilhard de Chardin. Ele era um jesuíta
e estudou, sobretudo, paleontologia, fez descobertas no campo da paleontologia, era evolucionista, e inclusive a igreja o recolheu nas suas tarefas científicas por essa opção que ele fez na sua jornada filosófica. Mas qual era o esforço dele? Entender a cultura, dialogar com a cultura, no caso, com a cultura científica. Ele mergulhou na cultura científica e produziu obras de grande valor científico, que são lidas até por aqueles que não creem, porque estão tais livros forjados numa linguagem e com informações próprias do discurso científico. Nós temos que dialogar com a nossa cultura. Não é apenas dizer que jaz no maligno, ela lá e nós cá, porque a cultura não está fora da igreja. O mundo não está fora da igreja, o mundo está dentro da igreja. E temos que dialogar com os valores dessa cultura, seja afirmando alguns e negando outros. Sétima função da teologia é explicar o sofrimento. Toda teologia é uma teodiceia. Quando a gente ou alguém de nossa experiência próxima passa pela dor, se ela não tiver uma boa teologia, a fé que ela tem não resiste. Então eu coloco pastoralmente essa função do que fazer teológico, a função de responder às perguntas em torno do sofrimento. Quem aqui é pastor sabe que não tem um dia em que você não é confrontado com a realidade do sofrimento. Como responder? Isso é teologia. Por isso há tantos bons livros sobre o sofrimento, e mais ainda são necessários. Acho que não preciso dizer mais. Oitava função da teologia é instruir na fé, uma função pedagógica, uma função educacional. E aqui se destaca o grande Karl Barth, que tem uma história que vocês conhecem. Estudou no seminário, na perspectiva liberal, e foi pastorear. Quando ele começou a pregar, ele observou naquilo que ele aprendeu não fazia sentido para os seus ouvintes. Então ele reformulou, inclusive, o seu próprio comentário à carta de Paulo aos Romanos. A preocupação de Karl Barth foi uma preocupação, vamos dizer, que nós chamaremos hoje de discipulado, de apresentar, de instruir o povo nas grandes categorias da fé. Nona função da teologia: mudar a igreja. E ninguém foi tão grande quanto Martinho Lutero. E aqui eu quero contar uma história pessoal. Mas antes eu vou ao 10º e vou terminar com essa nona perspectiva para ver então ao debate conforme as regras aqui da casa. A 10ª função da teologia é mudar o mundo. Filosofia também. Tanto é que no Manifesto Comunista, Karl Marx e Martin Hegel escreveram que a função da filosofia, como ensinou Feuerbach, não é contemplar o mundo, mas transformar o mundo. A teologia também, com uma diferença, que é o pressuposto da presença e atuação interventiva de Deus. A tarefa da teologia é mudar o mundo. E aqui nós temos um grande papel na América Latina, grande contribuição que foi deixada. Eu menciono então o grande bispo de Chiapas, Guatemala, hoje Guatemala, Bartolomé de las Casas.
Para entendermos bem esse conceito, a teologia espanhola, representada por um teólogo chamado Juan René de Sepúlveda, dizia que o índio podia ser escravizado porque o índio não tinha alma. Era direito natural dos espanhóis escravizarem os indígenas, por serem menos gente, ao não terem alma, do que os espanhóis. Esse bispo então levanta a sua voz e diz: não, os índios, como eram chamados, indígenas, como são mais chamados hoje, têm alma, são iguais a nós, não podem ser escravizados. E Bartolomé de las Casas começou então a tradição que vai terminar na teologia da libertação. Gustavo Gutierrez, o primeiro deles, depois Leonardo Boff, entre os católicos, Rubem Alves, entre os evangélicos, são seguidores dessa perspectiva de que a função do cristianismo, por meio da teologia, e claro, em outros aspectos envolvidos, é mudar o mundo. Não é contemplar, não é gritar que o mundo jaz no maligno e deixá-lo sob a liderança do maligno, mas ir onde o maligno está para derrotá-lo. Do lado evangélico também há uma outra tradição, que é a do movimento de Lausanne, que se chamou de Teologia da Missão Integral. Nos tempos de profunda e abissal ignorância, que são os que correm sobre tudo e todos, eu tenho ouvido falar muito mal da teologia da missão integral. Mas eu digo simplesmente o seguinte: se não for integral, não é missão. É simples. Toda missão é integral. Por isso, por exemplo, eu detesto a expressão teologia contextualizada. Toda teologia é contextualizada, depende do contexto. Então a missão tem que ser integral. O Evangelho é para o homem todo, nos termos de Lausanne, em todos os lugares, para todas as suas necessidades. Fora disso, não é o Evangelho. Quando olhamos para Jesus Cristo, ele curava, ensinava e pregava. Não só pregava e ensinava, ele curava também. Ele satisfazia as necessidades todas das pessoas que o procuravam. Agora então eu quero contar uma história e voltar ao mudar a igreja para falar de Lutero. É uma história dramática, que tem me impactado profundamente. Por ocasião da reforma protestante fazia 500 anos, eu fui então à Alemanha com um grupo de brasileiros. Então chegamos a Erfurt. Em Erfurt tem uma praça, várias. Estávamos numa praça, a praça em que Lutero pregava. Há vários bustos dele lá. Por que ele pregava na praça? Porque na igreja não cabia. Começava na igreja e vinham para a praça, porque não havia lugar na igreja. Em seguida, saímos da praça e fomos para a igreja. Coisa como daqui a rua ali, mas um outro tanto, algo como 200 metros. Um templo enorme, 4 vezes esse daqui. Mas o templo de Lutero não cabia. Quem quisesse entrar. Obviamente, estava vazia a nave. Órgãos lindíssimos de tubo, de vários metros quadrados. Sons poderosos. O guia nos instruiu. Olhamos como funciona. Ali Lutero teve a sua experiência vivendo no mosteiro. Fomos embora. Quando eu comecei a deixar os umbrais do templo, eu olhei para trás
e vi que tinha um cidadão de calça jeans, tênis, camiseta, colocando sobre uma estante um papel. Eu então voltei, vi que era uma ordem de culto, e estava escrito lá o horário do culto, 18 horas. Eram 16h40 mais ou menos. Eu disse: eu não vou perder um culto na igreja de Lutero, estou aqui, vou ficar aqui. Alguns colegas foram embora e outros ficaram comigo. Aí ficamos conversando sobre Lutero, falei um pouco sobre a história, etc e tal. Aí, quando se aproximaram uns 15 minutos antes do início do culto, eu fui em direção à plataforma, e essa pessoa, que depois soube que era o pastor, começamos a conversar um pouquinho, e aí ele me convidou para participar do culto. Ele disse: você então fala em inglês e eu falo em alemão. Eu disse: não, eu falo em português, porque o meu público é em português, porque o programa está em inglês e alemão. Então, o propósito era este. Estávamos nós, mais ou menos uns 15 brasileiros, e o pastor. 15 para as 6. 10 para as 6. O pastor e nós. Eu, no meu preconceito ao contrário, disse: alemão é pontual, hein? Vai chegar em cima da hora. 5 para 6, o pastor e nós. 1 minuto para 6, nós e o pastor. Quando faltavam 30 segundos, tocou o carrilhão. Agora o povo deve estar lá fora esperando a hora de entrar. Agora o povo vai entrar. Entrou um cidadão com mochila às costas. Era o ministro de música. Às 6 horas, pontualidade alemã, o culto começou. O ministro, o pastor e nós. Se não fôssemos nós, um falaria para um e um para o outro. Seria o culto deles, cuja liturgia não incluía a pregação da palavra. Não tinha sermão no culto. Bem, o que aconteceu com a Alemanha? É uma reflexão teológica. A teologia falhou. A teologia é muito importante. A teologia não soube responder às novas gerações as perguntas que as gerações, uma a uma, faziam. Ou não teve como atender aos questionamentos que a nova geração vinha fazendo àquele tipo de fé praticada, como, por exemplo, o dízimo obrigatório como imposto que se desconta na fonte e vai para as igrejas, que continuam ricas, só não tem ninguém. Por isso que a teologia é importante. Nós hoje, então termino, temos a tarefa teológica de responder às perguntas que os nossos jovens fazem. Se nós não respondermos, eles irão embora. O nosso futuro, portanto, passa pela teologia. A função da teologia, portanto, não é meramente especulativa, mas ela é existencial. Ela é apologística. E ela tem a ver com a natureza em si da igreja e o futuro dela. E a teologia não é uma tarefa de Deus, é uma tarefa nossa. A tarefa de Deus, Ele já o fez: legarmos a sua palavra, a Bíblia, a quem nos cabe interpretar e aplicar, para que faça sentido aos que creem e seja respeitada pelos que não creem. Essa é uma tarefa da teologia. É para isso que ela serve. Obrigado.